milhões de anos de existência no planeta e nós não gastamos oxigênio. Por que acontece isso? Porque a síntese, a fotossíntese das plantas, elas absorvem o gás carbônico que nós exalamos e depois elas devolvem para a atmosfera o oxigênio. Então, uma infinidade de coisas que nós temos por cima da nossa vida na Terra, nós não damos o devido valor. Então, quando a gente chega a esse ponto, a gente fala, como disse Francisco de Assis, né? Irmão Sol, os animais ele adorava, porque ele via a riqueza que nós temos aqui. O planeta é maravilhoso. Infelizmente, nós ainda estamos numa situação de evolução. Nós estamos no segundo nível de evolução. E muito mais níveis pela frente até nós alcançarmos um ponto mais elevado. Nós vamos dando a palavra para o nosso leitor de hoje. Fique à vontade. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Falo meio baixo para vocês me escutam. Meu nome é Nicole, eu sou aluna aqui do segundo ano da Academia do Evangelho. E. Você quer usar? Não. E aí hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, sobre as atuais aflições. E eu aceitei fazer a eleição porque eu também sou psicóloga e eu queria trazer um pouco da ciência e correlacionar com o espiritismo. Então vai ser uma mistura das coisas para a gente poder entender o porquê das causas atuais, nossas aflições, como isso acontece. Mas para a gente começar, para a gente relaxar, para a gente poder esquecer um pouquinho os nossos problemas, eu vou pedir para a gente largar nossas bolsas do lado, que a gente vai fazer um pouquinho de meditação guiada para a gente poder dar uma relaxada. Então quem está com bolsa vai largar. Quem está com o celular na mão, larga também, larga tudo. Nesse momento eu vou pedir para vocês colocarem as mãos sobre o colo, fechar os olhos devagar. Quem tiver dificuldade em fechar os olhos, não se sentir confortável, escolhe um ponto da sala para fixar o olhar e fica olhando para esse ponto. O importante é não segurar nas mãos, deixar elas bem escalmadas no colo. Devagarinho a gente vai respirar, puxando o ar pelo nariz, soltando devagar pela boca. Na próxima vez que você for respirar, você vai fazer uma contagem de 3 segundos. Vamos respirando pelo nariz. 1, 2, 3. Soltando devagar. Nesse momento eu vou pedir para vocês imaginarem um lugar que vocês gostam de ir, gostam de estar, ou um lugar que vocês quiseram visitar. Um riacho, uma praia, uma floresta, um lugar que te traga paz. Você vai ir para esse lugar e vai se sentar em algum cantinho lá. Vai se imaginar sentado, ouvindo a brisa do mar na praia, ouvindo o barulho do rio, se estiver no rio, ouvindo o barulho dos pássaros se estiver no parque. Você vai imaginar agora os cheiros ao seu redor, a brisa do mar, as frutas que estiverem na floresta. Sua comida favorita, sua mãe, sua avó. Devagarinho, você vai se deixando levar para esse momento, se imaginando, vivenciando algo gostoso na sua vida. Um momento da vida em que você sente paz, sente segurança, sente amor. Nada mais importa.
Nesse momento que você está nesse seu lugar de paz, os problemas ficaram lá fora. Devagarinho você vai inspirando de novo, como a gente aprendeu. Inspirando por nariz, segurando 1, 2, 3, soltando devagarinho. Tá difícil? Tudo bem. Às vezes a gente não consegue respirar como deveria. Às vezes parece que o peito está apertando. Parece que falta ar. Mas tá tudo bem. A gente tem a nossa caminhada, cada um sabe como que é difícil parar para respirar. Nesse momento a gente tenta de novo. Inspirando novamente por nariz. Agora você vai sentindo o seu corpo relaxar. Sentindo a vitalidade nos seus pés, tocando o chão, tocando a areia, o riacho, a grama molhada. Sentindo a energia subindo pela perna, subindo pelas pontes. Sentindo aquecer seu estômago. Sentindo subir a energia dos seus braços, seus dedos. Essa energia vai subindo pelo seu tronco, devagarinho. Vai subindo pelo seu pescoço. Aquela tensão que antes estava presa nos ombros vai embora. No lugar fica uma calmaria, uma paz. A cabeça vai ficando mais leve. E o que parecia tão difícil vai se tornando menor. E você vai focando no aqui e agora. Nesse nosso momento, nessa semana que você tirou um tempo para cuidar de você. E mais ninguém, só de você. Esse é o momento que a gente escolheu para a semana, durante a semana, para cuidar da nossa mente, do nosso espírito. Devagarinho você vai se despedindo desse lugar que você visitou. Acalorado. Voltou, vai saindo da água, ou saindo da floresta, ou saindo da casa da avó, do parque. Bem devagarinho vai levantando, espreguiçando, voltando para a serenidade, ainda de olhos fechados. Devagarinho vai voltando. E todos nós juntos, já que o nosso centro espírita, a gente vai fazer uma oração no Pai Nosso todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Devagarinho, febre nos olhos. Vai espreguiçando. Cuidado com o olho, assim. É isso. Devagarinho vai voltando pra cá. O que a gente fez agora se chama meditação guiada. E é comprovado que ela ajuda no estresse, ajuda na ansiedade, ajuda a gente a se conectar mais com o presente. Quem tiver interesse, tem canais no YouTube, tem Spotify, enfim. Dá pra fazer sozinho, dá pra fazer em grupo, igual a gente fez aqui. Mas faz muito bem. 5, 10 minutinhos, o que der ali no seu dia, experimentem, que é gostoso. Sempre que for uma preleição minha, eu vou fazer. Pra gente ter esse momento de... que o dia é tão agitado, parece que a gente chega aqui e a mente continua aquela agitação. Então eu acho legal começar com uma meditação, para que a gente possa, de fato, adentrar o tema. Vou só para o tema de hoje, então, a gente vai falar capítulo 5, itens 4 e 5. Causas atuais das aflições. Como o Ricardo falou anteriormente,
a gente tem várias dores ao longo da vida, a gente tem questões, doenças e coisas que a gente não entende. E o que esse capítulo nos ensina é que algumas coisas a gente sabe que podem ser de outras vidas, de outras épocas, que a gente não tem conhecimento. E ainda bem que a gente não tem conhecimento, é para a nossa proteção. A gente não saber o que a gente fez, o que aconteceu, é para a nossa proteção. É para que a gente possa ter uma encarnação de livre-arbítrio, que a gente possa, de fato, fazer as nossas escolhas de acordo com a encarnação atual. Então é importante que a gente não saiba o que aconteceu. Por isso que às vezes acontecem algumas coisas que podem ser de vidas passadas, podem ser coisas que não fazem muito sentido. Outras não. Então, por exemplo, a gente tem grandes transtornos mentais atualmente, grandes aflições, como o capítulo fala, que é depressão, ansiedade, transtorno do pânico, que são as grandes doenças do cérebro, principalmente a ansiedade, o transtorno da ansiedade. E aí, às vezes, a gente pode achar que, depressividade, algo que eu fiz e eu estou pagando, mas às vezes não é. Às vezes é uma causa orgânica, às vezes ajuda, às vezes a gente precisa tomar um medicamento, precisa fazer uma terapia e também vir ao centro. É importante que a gente tenha esse entendimento científico também, não só espiritual, que a gente possa entender que às vezes nossas dores, aflições podem ter ali um sentido orgânico do corpo, está faltando alguma coisa, está tendo ali uma desordem química no nosso cérebro, e a gente precisa ali organizar com medicamento, com terapia, com exercício físico, com alimentação. Então é importante que a gente tenha em mente que nós somos um conjunto de coisas, nada é sozinho, né? Então nada é só espiritual, só físico, a gente é um só, cabeça, corpo, espírito, está tudo muito interligado. E é importante a gente cuidar de todas as partes, a gente fazer boas leituras, a gente cultivar bons relacionamentos, a gente cultivar coisas que nos tragam afeto, que a gente possa trazer felicidade para a nossa vida, momentos de prazer, momentos de alegria, momentos de reflexão, momentos de tristeza, momentos de luto. Tudo faz parte, tudo é importante. Muitas vezes, no meu dia a dia de trabalho, eu sou psicóloga, chegam pessoas no consultório e falam: eu não quero sentir isso, eu não quero sentir essa dor, essa tristeza, essa raiva. E aí a primeira coisa que eu preciso fazer com aquele paciente é fazê-lo entender que a gente precisa sentir todas as emoções, a gente precisa ter acesso a elas. Não sei se alguém já viu aquele filme Divertidamente, que é o filme que traz as emoções de uma forma muito interessante, principalmente para as crianças. E naquele filme mostra o quão importante é todas as emoções para o nosso corpo, para o nosso funcionamento. Eu preciso sentir a tristeza para que eu possa valorizar certas coisas, para que eu possa de morte de alguém, seja a perda de força, a perda de emprego, a perda eu tenho que entender aquilo, o motivo daquela raiva, eu tenho que entender o que está acontecendo, porque eu estou sentindo aquilo. E aí que entra a reflexão, entra a leitura, entra a terapia, entra aqui esse momento nosso de reflexão, né, em grupo. Por que eu estou sentindo tanta raiva? Nossa, por que aquilo que meu chefe me fala me incomoda tanto, me irrita tanto? Por que é tão difícil meu relacionamento com a minha mãe, com meu filho, com meu marido? Por que aquilo acontece? Então a gente tem que ter esses momentos de reflexão, sair um pouco do automático para que as aflições da vida façam mais sentido. E não importa que a gente venha para o centro, que a gente faça o melhor tratamento médico, que a gente faça terapia, o melhor psicólogo, a gente vai continuar sentindo as nossas emoções.
E é importante que a gente sinta as nossas emoções, porque sem elas a gente não passa pela vida com sabor. Não sei se faz sentido isso. A vida perde o sabor sem as emoções. E é importante a gente tomar esse cuidado. Quando chegar alguém falar, não quero sentir isso, não quero sentir essa raiva, essa tristeza, essa angústia, esse amor excessivo ali, isso, uma paixão, eu quero sentir isso. A gente precisa. E ao longo do tempo a gente vai processando. É por isso que as pessoas falam que com o tempo a dor melhora. Não é que com o tempo a dor melhora, é que com o tempo a gente vai entendendo, a gente vai compreendendo o que a gente está sentindo. As emoções vão se assentando no nosso corpo, a gente vai dando vazão. Então, eu começo a ver meus amigos, por exemplo, ver meus amigos, eu saio mais, eu mudo de emprego, mudo de cabelo, eu começo a criticar o novo, faço uma coisa nova, e isso faz com que a gente melhore. A gente vai trazendo movimento é vida, a gente precisa de movimento na nossa vida. Não só de exercício físico, que também é muito importante, mas o movimento assim também nas nossas relações, para que as nossas emoções elas possam fazer sentido, circular dentro da gente, por assim dizer. E aí, aqui nesse capítulo, tem uma reflexão muito legal, vou ler com vocês, que eu acho muito interessante. Fala assim: quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, perseverança, má conduta, por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes por questão de interesse calculado, de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas querelas funestas você teria podido evitar com mais moderação? Quantos males, enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Eu acho muito legal esse trecho, porque ele faz a gente refletir sobre, às vezes não é coisa de outra vida não, são coisas que a gente está fazendo aqui mesmo e que a gente não está parando para pensar, para refletir, para sentir as emoções. Quando ele fala assim, quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, a conduta, por não limitar os seus desejos, é porque a gente não parou para pensar, refletir, entender, conversar com alguém. Tá tendo aquela briga constante com aquela pessoa, aquele companheiro, ou alguém da família. Sim, primeiro entende, vê o que você está sentindo, olha o que você está fazendo, está me incomodando, estou chateada, acho que a gente precisa conversar. A importância da conversa, do diálogo, para que a gente possa amenizar, acho que essa palavra é boa, para que a gente possa amenizar as aflições da nossa vida, porque elas não devem existir. Sempre vai ter uma questão, uma briga, uma situação, porque a gente está aqui no mundo de provas e expiações. Significa que a gente sempre vai ter provas a serem feitas para que a gente possa aprender. Não é no sentido de nos trazer dor. Isso não é o objetivo. Jamais vai ser. É para que a gente possa aprender. Que a gente possa sair daqui melhor do que quando chegamos. Que a gente possa evoluir. E aí aquela relação, aquela amizade, aquele relacionamento vem, acontece, porque a gente precisa trabalhar aquilo dentro da gente. E eu tenho certeza que todo mundo que está pensando em pelo menos uma situação que, nossa, é verdade. Aquela pessoa me tira do sério, eu não consigo conversar, não consigo me entender. E às vezes essa pessoa é a gente mesma. E essa é a relação mais difícil de todas, porque é aquela relação que leva mais tempo para a gente se entender. Entender o que está dentro da nossa cabeça é muito difícil. Porque às vezes a gente está com um amontoado de emoções acumuladas ao longo do tempo, acumuladas ao longo da vida, que a gente às vezes nem consegue nomear. E é por isso que eu acho que aquele filme Divertidamente é a coisa mais linda do mundo, principalmente para as crianças. Porque aquele filme ensina a nomear o que a gente está sentindo. O que você está sentindo é raiva, é tristeza. Agora tem o filme 2, agora é nojo, isso é tédio, isso é frustração. E às vezes a gente não sabe. Então, que rico que é de ter esse momento para parar e, nossa, aquelas pessoas sentir
raiva. Por que eu senti raiva? Por que eu me senti agoniada, incomodada? Porque aquela palavra que aquela pessoa usou comigo me magoou tanto. E quando a gente começa a pensar e refletir, as aflições tendem a diminuir. E aí o sofrimento diminui. E isso é evolução. Não sei se está fazendo sentido. Está fazendo sentido. Eu misturo muito ciência com espiritismo, espero que esteja fazendo sentido. Tem um filme muito legal. Não é espírito, gente. É um filme. Mas quem tiver interesse em assistir, é muito, muito legal. Ele se chama Hector em Busca da Felicidade. Não sei em qual streaming ele está, mas quem tiver interesse, procura. Ele é um filme que fala sobre um psiquiatra que é deprimido. Olha que irônico, é um psiquiatra deprimido, assim, completamente incomodado com a vida dele, incomodado com os pacientes que ele não consegue ajudar. E aí ele parte em busca de uma aventura para entender de onde que vem a felicidade e como que a gente pode alcançá-la. O que a gente pode fazer para alcançar a felicidade? E aí o filme mostra esse psiquiatra ao longo do mundo tentando entender a felicidade de diferentes culturas, diferentes pessoas. Ele conversa com um monte de gente, que é felicidade para você, que é para você. E cada pessoa dá uma versão do que é felicidade. Só que nenhuma pessoa consegue falar, foi assim que eu consegui a minha felicidade. Não, cada pessoa falava o que era felicidade para ela. E aí, dando um mini spoiler, mas assistam, que é muito legal o filme. No final do filme, ele finalmente entende que a felicidade é muito relativa e muito particular, mas ela também é inexistente. Ela é feita de pequenos momentos de felicidade. E aí, quando a gente traz para o espiritismo esse ensinamento desse filme, a gente entende que a felicidade não é desse tipo. Aqui nós temos momentos, a gente tem alguns momentinhos de felicidade e entre outras muitas emoções que são tão importantes quanto a alegria, a felicidade. Mas aqui é um planeta de provas das emoções. A gente vai experimentar a felicidade, sim, mas a gente vai experimentar o luto, a raiva, a aflição, o incômodo. E me dói ver tanta gente sofrendo com ansiedade, com depressões nos dias atuais, não porque tem aumentado, mas é porque a cada vez mais as pessoas estão deixando de entender o que elas estão sentindo e só procurando soluções rápidas. Por exemplo, vou mexer no celular, vou me aliviar ali, vou comer um fast food, que são prazeres muito momentâneos. Vou usar um aplicativo ali rapidão para conhecer alguém. A gente esquece que a felicidade é um caminho que leva uma vida inteira, e talvez várias encarnações, para a gente seguir. E nesse caminho, nesse processo, a gente vai sentir ansiedade, vai sentir tristeza. Tá tudo bem. A gente vai sentir tédio numa relação, no trabalho, no dia a dia. Tudo isso é normal. O importante é refletir, parar e sentir daquilo que a gente precisa para poder criar estratégias. E aí, nesse capítulo também, só mais uma coisinha, já para. Nesse capítulo também, ele termina assim: Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. E é importante a gente ter esse pensamento também, de que a gente não está aqui para sofrer, a gente está aqui para progredir. E as nossas missões, o que acontece, nossas provas, é tudo para a gente poder ser um espírito mais evoluído. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, em um grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. E é doído ler isso, porque é tão mais fácil a gente culpar o outro. Isso não significa que as pessoas não nos causem mal, claro. Isso não significa que coisas ruins nos aconteçam, sabe? Mas aí, ao mesmo tempo, é importante. Eu estou falando com adultos aqui, não estou falando com crianças. Sim, nós precisamos proteger nossas crianças, mas com adultos é nossa responsabilidade colocar limites, sair de uma relação que não nos faz bem, colocar limite numa relação de trabalho, dentro de casa, numa relação familiar, parar de fazer algo que não está fazendo bem, lutar contra um vício. Tudo isso depende da gente, pessoas adultas. Porque é muito mais fácil culpar o outro. E
Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, depois da noite do túmulo brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. E a minha interpretação é: sempre teremos um próximo dia, e é por isso que não faz sentido a gente ficar se culpando tanto. Amanhã a gente recomeça. Igual eu fiz um exercício com vocês, nem sempre a gente consegue fazer a respiração certinha. Conforme a gente vai treinando, fica mais fácil. Quanto mais a gente treina, mais pratica. E é o que aqui no Espiritismo mais se fala. Quanto mais a gente pratica a caridade, o amor, mais fácil fica. É no início não é fácil, não. Mente quem fala que é fácil. Porque não é, não. É difícil. A gente escolher ser gentil, escolher ser amoroso, escolher ajudar, colocar um limite. Tudo isso é difícil. Mas quanto mais a gente faz, mais fácil fica. E sempre tem um outro dia para tentar de novo, para se desculpar, para refletir, para voltar para sempre, para iniciar um curso, para começar uma coisa nova. Sempre tem, a gente tem essa oportunidade. E é tão poético quando a gente tem o nascer do sol, sabe? Que mostra muito bem da nossa reflexão. A gente sempre tem. Eu vou encerrar para vocês um trechozinho desse livro aqui. Quem quiser também, eu acho maravilhoso. Se chama Sementes da Felicidade, do Dorival Lopes. É um livrinho minúsculo, que eu sempre uso ele para começar a minha leitura do Evangelho semanal. Eu tiro uma mensagem assim e leio, e ali faço a minha reflexão. Para a nossa reflexão sobre as lições atuais, eu decidi ler essa daqui para vocês. Deixa eu mesmo aqui. Há uma luz em você. O mundo do eu é o da essência, do amor, da alegria, da paz, da verdade, da luz. É da sua natureza vivificar e alegrar o mundo da expressão que você estampa no rosto. A luz que brota do seu campo interior é o que ilumina o seu caminho no plano da matéria. Ilumina no plano da matéria, dos problemas, dos sonhos. Caminhe firme. Siga na direção da vitória. Você tem tudo para ser mais feliz. Sentir-se portador da luz interior é caminhar seguro. Então essa mensagem nos ensina que a gente precisa acreditar que a gente consegue. Sermos melhores espíritas, sermos melhores para nós e para as pessoas ao nosso redor. A gente tem que acreditar. E é começando na gente que a gente consegue mudar alguma coisa. Então é isso, gente. Muito obrigada. Para a gente encerrar, eu vou pedir para novamente a gente fechar os olhos, se concentrar. Devagarinho, lembra como a gente respirou? Soltando a mão esparramada no nosso colo. A gente vai agradecendo por esse momento, por essa troca. Agradecendo a si mesmo por ter se trazido para cá hoje, ter largado tudo. Eu tenho certeza que todo mundo tinha um monte de coisa para fazer, mas falou: vou largar tudo e vou cuidar de mim. A gente tira esse momento para se agradecer. Obrigada por vir hoje. Que bom que vocês vieram. Devagarinho a gente vai inspirando devagar pelo nariz, soltando pela boca. Cada um na sua vontade, no seu tempo. Sentindo o corpo mais relaxado de forma chegada. Junto comigo, com muito amor no coração, a gente vai orar a oração da mãezinha. Ave Maria, cheia de graça. Novamente, por favor. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus.